Então, como serão nossos estudos aqui de forma online? Algumas coisas são indispensáveis no nosso estudo. A sua Bíblia é indispensável, você com certeza vai usá-la. Nos estudos eu não vou projetar os versículos na tela, então a gente vai fazer esse trabalho olhando para as nossas Bíblias. E é importante que ao abrir o texto você deixe ele aberto, porque a gente vai conversar sobre o texto e perguntas vão surgir e as respostas têm que ser obtidas no texto, né? Importante ter um material para notas, seja celular, seja papel e caneta, para que você possa guardar as informações de uma forma melhor. Alguns estudos científicos, né, mostram que enquanto você anota algo que está ouvindo, você tem capacidade de memorizar isso muito maior. E também porque nossos estudos eles vão ser pauseados, nós vamos ter eles semanalmente, nós vamos ter eles de forma quinzenal. Então é muito importante que você tome notas para saber onde a gente parou e até tirar suas dúvidas no final, né? Você anota dúvidas durante o estudo. Outra coisa imprescindível é o amor. Como assim o amor? Primeiramente o amor a Deus. Você vier para esses estudos com amor ao Senhor, você vai realmente se interessar em saber o que Ele tem a nos dizer em meio a em sua palavra, né? Em meio à nossa pandemia. Então, ame o Senhor, preste atenção, dedique a sua mente, o seu coração para esses momentos, não porque sou eu que estou dando estudos, mas porque é a palavra de Deus. E todos aqui, certamente, estão dispondo desse tempo porque querem saber da parte do Senhor o que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele tem para nos instruir. E também o amor ao próximo. De que forma eu vou amar o meu próximo nos estudos? É simples. Se você participar, fizer perguntas, se envolver, você vai ajudar os seus irmãos que talvez não tenham a coragem de trazer uma dúvida diante de todos. Então, tenha essa coragem. Incentivo você participe. Eu sempre vou estimular que nos nossos estudos haja participação. Então, eu vou provocar vocês a pensarem, a conversarem e a dar suas opiniões. Não te preocupe, eu não vou te ridicularizar se você não acertar ou não falar aquilo que eu tenho em mente. Às vezes, o professor faz pergunta, mas ele quer que fale o que ele está pensando. Né? Mas, realmente, tenha toda a liberdade de fazer isso. Trazendo alguma dúvida, você vai abençoar outras pessoas que talvez não teriam coragem de perguntar. Então, sobre o autor e o livro. O autor é o John Piper, bastante conhecido para muitos de vocês. Para quem não conhece, ele é um pastor aposentado já. Trabalhou décadas em uma única igreja. E hoje, aposentado, ele é um autor, já escreveu vários livros. São livros muito edificantes. Eu não conheço um livro do John Piper que possa dizer, esse livro é mais ou menos, ou não é bom. Todos são muito bons. E ele também é palestrante, né? Seguidamente você vê no YouTube que é lançando algumas palestras e pregações dele. Sobre o livro, então, Coronavírus, é um livro recente, ele lançou em março desse ano, justamente no meio da pandemia, quando os Estados Unidos estava aquele ápice, né, da pandemia, estava naquela surpresa, quando se tornou o epicentro do mundo. Ele escreve nesse momento esse livro. É um livro que vem, então, traduzido pela Fiel de forma muito rápida, e, se eu não me engano, no final de abril já nós tínhamos o livro, inclusive o áudio, né? No YouTube nós temos o audiobook. Então, os nossos encontros serão quinzenais. Nós vamos fazer isso nos próximos meses. E aí, na intercalação ali dos 15 dias, né, semana após semana, nós vamos ter o culto de oração normal. Até aqui, alguma pergunta? Estão me ouvindo? Sim. Certo. Então, podem ativar seus microfones aí. Eu vou pedir uma água aqui para o auxiliador e doente. Então, vamos aos fatos, né? Então, no dia 31 de dezembro de 2019, a China anunciou ao mundo e à OMS, né, na Organização
Mundial de Saúde que eles estavam enfrentando algum tipo de epidemia que causava pneumonia, mas eles não conseguiam ainda descobrir o que era. Isso na cidade de Wuhan, eu acho que é assim que pronuncia. E o que ficou conhecido então, estava começando lá, era o coronavírus. Alguns estudos que desconfiam, né, de que isso já, em dezembro, já havia casos de morte, inclusive no Brasil, do corona, só que a gente não sabia que existia. Então, 31 de dezembro. Dia 26 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso no Brasil. Desde então, já foram 1,8 milhões de pessoas infectadas só no Brasil. A economia no mundo e a economia do Brasil, elas sofreram um impacto, e esse impacto se iguala ao de uma guerra mundial, tamanha seu envolvimento, né, o quanto ele impactou realmente o mundo, impactou todas as nações, as mais bem desenvolvidas, as emergentes e as de terceiro mundo chamado, né? No Brasil, nós temos 9 milhões de desempregados somente nessa pandemia. Dia 11 de janeiro de 2020, nós tivemos a primeira morte do mundo que aconteceu na China, causado pelo coronavírus. Hoje, dia 14 de julho de 2020, nós temos 573 mil mortos no mundo inteiro. No Brasil, são 72 mil pessoas mortas pelo coronavírus. E no Rio Grande do Sul, 962. Talvez nesse momento seja mais, mas os números não param de aumentar todos os dias. Os números podem até nos surpreender, irmãos. Durante algum tempo, nós tivemos o privilégio aqui no Rio Grande do Sul de apenas ouvirmos falar do problema na TV. A gente não via muita coisa à nossa volta. Inclusive, tinha pessoas até que duvidavam disso, né? Faziam uso da teoria da conspiração. Questionavam, você conhece alguém? Você conhece alguém que pegou? Você conhece alguém que morreu disso? E o fato é que os efeitos colaterais dessa epidemia chegaram a nós. As ondas desse problema bateram nas nossas praias. Por exemplo, desses 9 milhões de desempregados, pelo menos 2 pessoas aqui, hoje à noite, nesse grupo de estudo, ficaram desempregadas e fazem parte desses 9 milhões. E recentemente, irmãos, o vizinho meu, muito querido, vizinho de lado, seu João, alguém que realmente a gente logo desenvolveu um afeto por ele, uma pessoa muito querida, na quinta-feira passada, se tornou mais um número de mortes pelo coronavírus. Quando o corona chega tão perto da gente e alcança pessoas tão próximas da gente do convívio, isso torna mais real ainda a fragilidade humana, a nossa fragilidade. E é interessante pensar que algumas fortalezas da humanidade, como a fortaleza do progresso econômico, a fortaleza da medicina avançada, a fortaleza dos governos e entidades bem estabelecidos já, todas essas fortalezas começaram a abalar seus alicerces. Estão todas tremendo. E a gente jamais ia imaginar uma coisa invisível, né? Um vírus tão pequeno pudesse abalar e nos deixar completamente vulneráveis, mesmo com todo o progresso econômico, mesmo com todo o avanço da medicina, mesmo com os governos e autoridades e entidades bem estabelecidas, nada disso impediu de que essa nossa firmeza, essa fortaleza se abalasse. Pensando nisso, então, onde é que nós podemos firmar os nossos pés? Onde é que pode ser a nossa confiança em situações assim?
Onde, onde haverá uma rocha que não se abala nunca e por nada? Será que são as probabilidades? A probabilidade de que, se você for jovem, se você morar no interior, talvez se você não tiver nenhum histórico de doenças, ou ainda se você ficar em total isolamento, há grandes chances, a probabilidade vai a seu favor de você sobreviver a essa pandemia. Como é que as probabilidades são uma rocha para colocar os pés? Será que isso realmente nos dá certezas? Isso é seguro para nós? Não, não é. Isso não é uma rocha, isso é areia. Quando esse problema chega tão perto de nós, a gente começa a pensar em Deus, né, de uma forma maior. E nós podemos não pensar em Deus como aquele que é o nosso socorro, mas primeiramente pensar o que Deus está fazendo enquanto o mundo, como a gente conhece, está virando de cabeça para baixo. Por que nós estamos passando por isso? Será uma punição de Deus? Quando um crente se vê diante de uma doença grave, ele pode ser tentado a pensar que isso é um castigo de Deus, ou que Deus está irado com ele. E é interessante que John Piper ele escreve no livro que ele teve uma experiência e que ele foi a um médico fazer seu exame de rotina, no urologista. E após o exame, o médico perguntou se ele tinha tempo para fazer uma coleta, para fazer uma biópsia. E ele ficou um pouco apreensivo, porque quando o médico pede isso, é porque ele está desconfiando de algo. Né? Então, enquanto ele esperava o médico voltar com a máquina, o aparelho, muitas incertezas começaram a surgir na mente dele. Será que eu estou com câncer? Que estágio será que está? Será que eu vou precisar fazer cirurgia? Será que eu estou no fim da vida? E o fato é que, enquanto ele esperava o médico e todas essas perguntas vinham à cabeça dele, a verdade é que nós estamos numa situação parecida. Todos nós estamos esperando. Todos nós estamos aguardando. O quê? O fim da pandemia. Nós não estamos no consultório, nós estamos em casa. E enquanto nós esperamos o fim, até mesmo angustiante, né? Essa expectativa angustiante de sair ileso de tudo isso, mais semanas passam sem uma perspectiva de cura, sem uma perspectiva de vacina, nem mesmo para esse ano. Quanto mais o tempo passa, maiores são as chances de nós sermos alcançados por esse vírus. Então, o que Deus falou para John Piper naquele dia, no consultório, eu creio que é o que ele fala para nós também. Deus disse o seguinte para ele: John Piper, isso não é ira. Viva ou morra, você estará comigo. Como é que pode ser isso? Como é que Deus falou com ele? Ele deixa bem claro que ele não ouve vozes, não ouviu a voz de Deus de forma audível. E ele explica que quando a palavra de Deus ela é corretamente compreendida, ela é a voz de Deus. Então Deus falou com ele. Deus falou com ele essa frase que acabamos de ver, né? Pergunto para vocês, agora, microfones ativados aí. Alguém tem ideia, que não lê o livro, né? Alguém tem ideia de que passagem bíblica John Piper está falando aqui? Se Deus falou com ele, isso não é ira. Viva ou morra, você estará comigo. Ele falou por meio da palavra. Qual passagem? Alguém tem uma ideia? Então, essa passagem nós vamos abrir nas nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 a 10. Pode abrir aí na sua Bíblia. Todos acharam? Pessoal, eu não estou vendo vocês, assim como vocês não me veem. Então eu peço que
você diga que achou. Achamos. Obrigado, Michel. Certo, então eu vou ler. Sei que todos acharam, mas estão tímidos. É o frio. Vamos ler juntos? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Antes de continuar, apenas um esclarecimento. A palavra acordado ou dormindo, ou talvez em outra versão vigiando e dormindo, elas fazem referência a estar vivo ou morto. Então, acordado, vigiando vivo e dormindo como morto, ok? Compreendendo dessa forma essas duas palavras, eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam. Se você não responder, eu não vou passar adiante, a gente vai ficar esperando aqui, que nem uns bobos, passar todo o nosso tempo. Pergunta: Deus se ira? Sim. Sim, Elaor? Sim. Como assim, cara? O coronavírus é a ira de Deus que tem como alvo os crentes, baseado no texto. Fica olhando o texto aí, ó. As perguntas estão no texto. Não. Não? E onde você vê no texto que é não? Bom, esse texto é escrito para uma igreja, né? Igreja de Tessalônica. Eles são crentes, então no texto revela se Deus está irado com os crentes. O início do versículo já diz: porque Deus não nos destinou para a ira. E quem somos nós? Os crentes. Então, não é diferente com o coronavírus. O coronavírus não é a ira de Deus que tem como alvo os crentes. Se Deus não destinou os crentes para a sua ira, destinou para quê? A resposta está no texto. Recebemos a salvação. Receber a salvação. Quem sussurrou é a Fernanda? Foi ela. Foi a mulher. Foi. Para receber a salvação. Muito bem. Próxima pergunta. Por meio de que obras alguém pode se salvar da ira de Deus? Nenhum. O que falou, Lord? Não há obras que possam nos salvar da ira. As obras de Não, Cristo. cara. Pergunta bem clara aí. Então, destacando. Bem observado, Lord. A pergunta não está certa. Você não precisa responder perguntas erradas só porque são perguntas. E é um pega-ratão, né? Obras não podem nos salvar. O texto diz que é por meio do Senhor Jesus Cristo. A salvação é por meio dele. Outra ênfase ali que eu fiz na pergunta: se salvar, ninguém pode se salvar. Quem salva? Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto diz. Continuando no texto: somente quando morrer estarei unido a Cristo. Essa é a premissa. Se eu não quero morrer, significa que não quero estar unido a Cristo? Também está errada, porque a gente já está unidos e vou morto. Final do 9, não, final do 10. Quer estejamos acordados, quer dormindo. Vivemos unidos a Ele. Muito bem, Michel. Nós já estamos unidos. Então, a primeira parte dessa frase, dessa pergunta, já está errada. Então,
Ninguém precisa ter preocupação com isso, tá? Se você tem medo de morrer, não significa que você não quer estar com Cristo. Não se preocupe. O coronavírus nos separa de Jesus? A morte nos separará de Jesus? Não. O versículo diz, quer acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Essa separação não acontece nem em vida, nem em morte. Nem em tribulação, nem em angústia, nem fome, nem nudez, nem o poder, nem a morte. Nada nos separará de Cristo. Que prova Deus dá de que não seremos de fato alvos de sua ira, mas que viveremos com Ele? De acordo com o texto. Agora é para pensar, hein? Isso aí vai ser fumaça. Que provas nós temos no texto, evidências, certezas de que nós não seremos alvos da ira, mas que nós viveremos com Ele? Ele morreu por nós? Não ouvi. Ele morreu por nós? Ele morreu por nós. Isso é uma prova de que Deus está levando a sério essa promessa? Sim. Com certeza. Se ele entregou o próprio filho, sim, né? Exatamente. Deus morreu por nós, com certeza. Vivos ou mortos, estaremos com Ele. Mas não acaba aí, né? Ele não só morreu. Olha só que interessante. Olha o texto aí. Como é que nós vamos estar unidos a alguém que está morto, mesmo estando vivo? Se Jesus morreu, como é que nós, estando vivos, vamos estar unidos a Ele, se Ele está morto? A grande prova é a ressurreição de Cristo. Como é que eu vou estar unido a alguém que já morreu? Eu não posso estar. Mas se Cristo está ressurreto, e nós cremos nisso, então sim, vivo, eu vou estar unido a Ele, porque Ele está vivo. E morto, Ele mesmo, vivo, vai me fazer vivo com Ele. Duas provas, então, que Deus, de fato, não nos destinou a ira. Ele morreu por nós, para que a gente não enfrentasse a ira, e Ele ressuscitou por nós, para que a gente estivesse unido a Ele, e não próximo ou debaixo dessa ira de Deus. Eu sou um pecador. Nunca vivi um dia sequer sem ficar abaixo dos padrões de amor e santidade de Deus. Como é que Ele pode dizer, você estará comigo, vivo ou morto? O que um pecador merece? O que alguém que não consegue viver um dia sequer, de acordo com o padrão de Deus, de amor, de santidade, o que uma pessoa assim merece? Merece a ira ou merece vida? Merece a ira. Merece a ira. Merece a ira. Então como é que Deus pode me dizer, você estará comigo, vivo ou morto? Somente por causa de Jesus. Todo o meu pecado, toda a minha culpa caíram sobre o Salvador. Ele morreu por nós, Ele assumiu nossa culpa, Ele assumiu a condenação pelo nosso pecado, e agora nós podemos, sem culpa, livre de punição e sem medo, nos unirmos a Ele por meio da fé. É só por Ele. Nós nunca vamos merecer fugir da ira e estar a salvo, e ainda mais unido com Cristo. Imagine que Jesus só nos salvasse da ira, mas a gente não tivesse uma relação com Ele. Isso ia ser um livramento sem rumo, né? A gente não saberia o que fazer nesse livramento. Nós voltaríamos ao nosso pecado, mas quando Ele nos tira
da ira de Deus, e quando ele nos tira do pecado, ele nos dá a si, ele nos dá de si. A gente fica unido a ele, e a gente tem um novo propósito de viver. A gente tem um novo norte, uma nova razão, e a gente volta a ter aquilo que nós perdemos lá no Éden, que é viver para a glória de Deus e desfrutar dessa alegria, que é viver para a glória dele. Tudo isso é uma rocha firme para os nossos pés. A promessa de Deus de que ele morreu por nós para nos livrar da ira e ressuscitou para nos fazer unidos com ele. Isso é uma rocha firme? Sim. 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 Quero ouvir mais sim. 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 Posso ouvir alguém dizer glória a Deus, né? Sim. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Porque isso é uma rocha firme para os nossos pés. E é muito diferente, completamente diferente, das fortalezas desse mundo e das areias da probabilidade. Mas um cidadão poderia fazer uma objeção. Crentes só têm esperança no pós-morte. Mas que esperança Jesus oferece agora? Onde esse Jesus está precisamente agora, nessa pandemia? Ele pode dizer, Deus criou tudo, e aí Deus preparou um final feliz. O que acontece nesse meio da história? Vocês crentes olham para o futuro, e aí lá vai ter um lugar bom. Mas e agora? Como é que funciona isso? Como é que Deus, esse Deus que criou tudo, segundo vocês, e que reserva uma eternidade de alegria com ele, o que esse Deus está fazendo agora, nesse momento de pandemia e sofrimento? O que dizer? Você não precisa responder num gabarito. É a sua resposta. Pode ficar bem à vontade. Se fosse você, o que você ia dizer para alguém que te abordasse e dissesse, olha, você tem esperanças legais aí na eternidade, mas esperança sobre agora, essa pandemia? Uma das questões, eu acho que podemos dizer é que o Senhor, Deus nos promete o Consolador também, né? Que em meio às dificuldades o Espírito Santo vai estar conosco, nos consolando e nos ajudando a passar por isso. É uma das... Sim. Obrigado, Laura. Então, certamente cada um de vocês pensou em algo e meu pai prepara uma resposta para essa pessoa. Ele diz, bem, de fato, atribua um valor muito alto à alegria na presença de Deus após a morte, por bilhões intermináveis de anos, em oposição a sofrimento sem. Com certeza, ele está dizendo que essa esperança de uma eternidade com Deus é muito alta. É uma alegria e uma expectativa muito alta. Especialmente quando a gente olha a outra opção, a oposição disso, que é um sofrimento sem fim. E antes de continuar, eu vou precisar da ajuda de vocês para me ajudar a definir o que é esperança de acordo com a Bíblia. Alguém se arrisca? O que é esperança? Algo que talvez aconteça? É isso? O que as pessoas, de forma geral, têm por definição para esperança? Você tem esperança que o Inter ganhe do Grêmio no Grenal? Tem esperança. Quer dizer que vai acontecer? Não. Na verdade, a grande chance do Grenal é dar empate, né? Você tem esperança de ficar rico? Eu tenho. Não custa nada ter esperança, né? Mas você tem certeza que vai acontecer? Não, mas eu tenho esperança. Mas é isso que a Bíblia chama de esperança? Por favor, alguém me ajude. Se a esperança fosse essas questões, assim, incertas que tu falou, nossa fé seria muito, assim, fraca, né? Porque pode ter céu e não pode. Pode Deus nos ajudar nas tentações e não pode. Então, acho que pela palavra, a esperança sempre tem a ver com certeza, né? Vai saber, né? Vai saber se tem céu ou não. Muitos liberais diriam isso. Obrigado, Thiago.
A Bíblia, quando retrata a esperança, é algo certo, não é uma possibilidade. É algo certo que nós apenas estamos esperando. Para ficar ilustrado, pense o seguinte: você está no processo judicial. O juiz já decretou, já deu o seu veredito de que você ganhou. Você ganhou a causa. Mas ainda não foi liberado o que é seu por direito, seja uma indenização, seja um valor, seja o que for. Então você está com a esperança de receber isso. E essa esperança significa que você só está aguardando algo que é certo. E é isso que é a esperança bíblica. Algo que Deus falou, prometeu, e nós apenas estamos aguardando se cumprir. Diante dessa esperança, nós temos essa visão certeira. John Piper diz que nós poderíamos acrescentar a resposta a essa pessoa a seguinte frase: pode ser que quando o seu porvir for bonito e seguro, o seu aqui e agora seja doce e proveitoso. O que está dizendo aqui é que se a esperança de uma pessoa for de fato essa espera de uma certeza que Deus nos prometeu, o nosso dia de hoje vai ser doce, vai ser proveitoso, vai ser alegre, vai ser de gratidão. A esperança de estar unido com Cristo é uma rocha. E essa rocha está sobre os nossos pés agora. Está sobre os pés de todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Essa rocha jamais vai se abalar, seja qual for a situação totalmente inusitada e maior que possa acontecer nas nossas vidas. Agora eu pergunto para vocês, a esperança além do túmulo, né? A esperança da vida eterna, ela está olhando para o futuro. Então, estamos aguardando algo que vem do futuro. Mas a experiência da esperança, quando é que ela acontece? A esperança está no futuro, mas essa experiência, ela está em que tempo? Agora? Enquanto você está esperando? Agora, exatamente. Enquanto eu estou esperando, essa experiência é agora. A experiência de estar com Cristo, olhar para as maravilhas que significa isso, essa experiência é agora. Eu estou tendo isso agora. É nesse momento que eu estou tendo isso. Por isso, como é que você vai reagir ao saber que você está unido com Cristo, mesmo, vivendo ou mesmo assim morrendo? Que reações você vai ter? Você acaba ouvindo de Deus isso. Você vai estar unido a Cristo, vivendo ou morrendo. O que vai gerar em nós hoje? Vai gerar em nós gratidão, vai gerar em nós amor, vai gerar em nós coragem, vai gerar nosso sacrifício, vai nos libertar do egoísmo, porque nós vamos querer viver vidas dessa garantia que virá no futuro. Nós queremos viver vidas hoje, porque nós estamos tendo a experiência hoje. Por isso que é uma obra sobrenatural crer nessas promessas de Deus. Gente, a gente não tem prova nenhuma disso. Mesmo que Jesus ressuscitou, nós não vimos isso. Nós temos testemunhas que contaram para nós. Então é um passo de fé. É um passo de fé na certeza, ou melhor, uma fé na fidelidade de Deus, nas suas promessas. Então, quando a gente tem essa experiência de fé, a experiência é hoje. Ela traz alegria hoje. Ela traz gratidão hoje. Ela traz obediência hoje. Mesmo que a esperança seja futura, a experiência dela é no hoje. Deus, quando se envolve dessa forma, no presente, ele traz um grande poder, né, na esperança. É um grande poder. O poder da gente levantar da cama todos os dias. E por pior que sejam as circunstâncias do dia, continuar vivendo, refletindo a nossa esperança. Não sei se eu me fiz entender, mas se você tiver dúvida, a gente pode conversar.
eu posso tentar explicar melhor isso, essa ideia. Agora, eu gostaria que vocês abrissem comigo em outro livro, outra passagem de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Então, eu vou ler. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipam. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Recentemente, eu fui numa loja especializada em parafusos aqui em Campo Bom. Nem sabia que existia. E eu cheguei lá e fiquei bem surpreso, porque mesmo sendo uma loja pequena, existiam muitos produtos lá. Muito mais do que a maioria das ferragens que eu conheço. E aí, conversando com o dono, ele disse para mim que ele planejava nesse ano dobrar o tamanho da loja, dobrar o tamanho do store, que eles iam até mudar de prédio. Mas o Covid veio e os planos foram por água abaixo. Uma empresa calçadista de 22 anos estava tendo um ano histórico de vendas. Estava com 2 meses na frente de vendas fechadas já. Isso era algo inédito na história da empresa. O que a empresa tinha nesses 22 anos era no máximo 40 dias de venda na frente. Estava com 60. Mas então veio o Covid e tudo isso se tornou então o ano mais difícil da história da empresa. E essa empresa demitiu 40% dos seus funcionários. Dentre eles, eu. E assim, em vários segmentos, todos em 2020 tinham grandes expectativas, projeções, planos, de que ia ser o ano marcante, o ano da nossa vida esse. Ia ser feito muito, ia se prosperar muito. E parece para nós que quanto melhor é o plano, quanto melhor é o planejamento, mais infalível se torna a realização dos nossos objetivos. Mas o que é infalível? E o que é permanente? Segundo o texto que nós acabamos de ler, Aquilo que o Senhor quer. aquilo que o Senhor quer. Os planos de fazer negócios, os planos de aumentar a loja, os planos de dobrar de tamanho, tantos planos, tantos planejamentos, tudo isso é falível. Mas a vontade de Deus jamais falha e ela permanece para sempre. Agora uma pergunta interessante. Talvez alguém saiba, não vale procurar no Google. Alguém sabe a diferença de neblina e nevoeiro? Ali na passagem, nós somos chamados de neblina. E qual é a diferença de neblina e nevoeiro? Queridos, eu vou começar então pelo que tem em comum. A névoa é o que tem em comum, tá? Aquela fumaça toda. Essa névoa tem nos dois, neblina e nevoeiro. A diferença é que no nevoeiro eu não consigo ver mais que alguns metros. E na neblina eu consigo ver até 1 quilômetro ou mais. Né? Então aqui uma imagem mostrando o que? Uma neblina ou um nevoeiro. Bom, parece alguém sabe ler, está escrito ali, né? Neblina. O que a gente está vendo aqui é uma neblina. E por que uma neblina? Porque eu consigo ver longe. E o nevoeiro eu não consigo ver. O nevoeiro pode ficar o dia inteiro assim. E o sol não vai conseguir dissipar. Pode acontecer, eu já vi acontecer. Mas a neblina sempre desaparece com a vida do sol. Ela vai durar muito tempo? Não. Quando o sol vier, ela vai desaparecer. Gente, a Bíblia chama nós disso, de neblina. A Bíblia nem sequer nos chama de nevoeiro.
Nós somos uma neblina. Nós somos aquela névoa de manhã que tão rapidamente some quando o sol surge. É isso que nós somos. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã? Não, nós não sabemos. Já que nós somos tão frágeis, tão efêmeros, tão instantâneos, o que nós deveríamos dizer? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pergunto para vocês, nós não estamos vivendo, nós não estamos apenas aqui vivendo ou morrendo e estando unidos com Cristo. Nós já vimos isso. Mas aqui está mostrando que Deus é quem vai decidir se nós vamos viver ou morrer. Aqui está dizendo que que Deus vai decidir não só se a gente vai viver, mas se a gente vai fazer isto ou aquilo. O que é excluído de isto ou aquilo? O que se exclui em tudo que a gente possa ser e viver em isto ou aquilo? Alguma coisa fica de fora? Não. Nada fica de fora. Nada fica de fora disto ou aquilo. Ou esta saúde, ou aquela doença. Ou esta prosperidade, ou aquela crise. Ou este respirar, ou não. Por isso, Deus disse a John Piper, e ele diz a cada um de seus filhos a seguinte frase: não tema. Se você viver ou morrer, estará comigo. E enquanto isso, enquanto você vive, nada lhe acontecerá que eu não designe. E até você morrer por minha decisão, eu decidirei se você faz isto ou aquilo. Essa frase é uma união desses dois versículos. O conteúdo que temos nesses dois versículos formam essa frase. Nós vamos viver ou morrer e estar com Ele. E enquanto a gente viver, nada vai acontecer que Deus não decida. E até nós morrermos, por decisão dele, Ele é quem vai decidir se nós vamos fazer isto ou aquilo. Isso é envolvimento no hoje? Deus decidir se faremos isto ou aquilo é um envolvimento no hoje? Com certeza. Com certeza é um envolvimento no hoje. É hoje que Deus vai decidir se eu vou fazer isto ou aquilo. É hoje à noite que Ele vai decidir se nós faremos isto ou aquilo. Se nós acordaremos vivos ou acordaremos com Ele no céu. Em ambos os casos, unidos a Ele. Então, somente em Cristo nós podemos ter uma rocha como esta aqui, sobre os nossos pés. Uma rocha de um Deus que diz: eu controlarei se você vive ou morre. E em qualquer uma das duas situações, você estará unido a mim e vai fazer aquilo que eu decidi. Por isso, eu convido aquele que não está com seus pés nessa rocha, em meio a esse desmoronamento que se chama coronavírus, a esse mar em fúria que tem abalado diversas ilhas, essa rocha jamais se abala. Venha para a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, então. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é uma rocha para nós. Por meio de Cristo, o Senhor faz um rochedo para nós colocarmos os nossos pés. Lembrando da parábola que o Senhor Jesus contou sobre aquele que ouve as suas palavras e põe em prática, tem a sua casa firmada na rocha. E aquele que ouve o Senhor e não pratica, firma na areia,
Deus, durante muitos anos, e quase todos os anos da nossa vida, nós vimos sociedades inteiras terem as suas casas, suas mansões, suas universidades, suas sedes, todas sobre areia. E agora nós vemos um vírus balançar os alicerces dessas construções. E nós te louvamos porque em meio a isso nada é surpresa. E nada abala aquela rocha que nós temos nos nossos pés. Pai amado, se alguém aqui não tem os seus pés sobre a rocha, que o Senhor o chame para se render a Cristo e para atender a sua esperança de vida eterna, de envolvimento eterno do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, através da esperança que nos dá, faça com que o nosso dia de hoje, o nosso agora, seja também cheio de poder, Deus. Seja um agora cheio de confiança de que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor não nos abandonou. O Senhor não fará, não decidirá nada que não seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Nós te louvamos por isso, Deus. Em nome do Senhor Jesus, a nossa rocha. Amém. Um grande abraço, irmãos. Uma boa noite. Agora tem um bebê para dormir aqui que está chamando eu na porta. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.